Shalom! Bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. A gente está comemorando 6 meses de canal e eu quero agradecer de todo o coração a cada um de vocês por todo o carinho e apoio durante esse tempo. A gente já chegou em 7 mil inscritos e 175 mil visualizações. Então, pessoal, tudo isso é graças a vocês. E uma das perguntas que eu recebo muito nos comentários é sobre a minha história, como eu vim parar em Israel, e é sobre isso que eu quero contar para vocês hoje. Então, se vocês estão preparados, sem mais delongas, vamos começar. Vamos começar do começo. Eu nasci e cresci numa família judaica. No Brasil vivem hoje mais ou menos 120 mil judeus brasileiros e por isso eu cresci no judaísmo e sempre tive uma conexão com Israel. Então a primeira oportunidade que eu tive de vir para Israel, eu vim. Isso foi quando eu tinha 17 anos, eu terminei a escola e eu vim para Israel para fazer um ano de programa voluntário / estudos e eu vim com 47 amigos. E foi um ano, pessoal, fantástico, de muitas descobertas, de conhecer Israel, de aprender a ter responsabilidades. E a primeira parte do ano foi no Kibbutz Hatzeirim, no sul de Israel, no meio do deserto do Negev. Uma hora dessas eu tenho que ir lá, inclusive, filmar e mostrar para vocês o Kibbutz. Depois eu também fui para Beersheba, que é no deserto do Negev, e eu me voluntarizei com crianças etíopes, judeus imigrantes da Etiópia. E por último eu vim para Jerusalém para estudar aqui e também para me voluntarizar como palhaça médica no Hospital Shaarei Tzedek. Eu vou achando as fotos que eu achar, eu vou colocando aqui na tela para vocês verem. E depois de um ano incrível em Israel, eu terminei o ano e eu tinha que voltar para o Brasil e começou aquela sensação que realmente Israel era a minha casa, que Israel era o lugar que eu tinha que morar. Mas 18 anos eu recém tinha, eu tinha passado um ano lindo, eu disse a vontade de voltar para Israel vai passar. E eu voltei para o Brasil e a vontade de voltar para Israel não passou. Então eu realmente entendi que eu tinha que vir morar em Israel e aí eu comecei a me organizar para isso. E eu vim para Israel com a ajuda da agência judaica e também do que se chama a Lei do Retorno. A Lei do Retorno permite todos os judeus ou descendentes de judeus até a terceira geração ou convertidos ao judaísmo a retornar para sua terra. Através da Lei do Retorno, então, eu tirei minha cidadania e eu vim para cá, pessoal, com 3 malas de 32 quilos e uma passagem só de ida, como a gente diz no Rio Grande do Sul. Eu vim de mala e cuia para Israel, eu cheguei aqui, eu comecei realmente a minha aventura. Aí eu tinha 20 anos e eu tinha certeza do que eu ia fazer na minha vida, que ia ser nutricionista. Mas para aqueles que me acompanham, vocês sabem já que o meu trabalho hoje em dia não é ser nutricionista, eu trabalho com turismo aqui em Israel e agora também um pouquinho de YouTube, mas isso é para mais adiante na história. Quando eu cheguei para cá, eu tinha certeza que eu queria ser nutricionista, eu nem pensava no turismo como uma opção, mas eu cheguei direto para a Universidade Hebraica de Jerusalém. O meu primeiro ano é um ano preparatório na universidade, pessoal. Imigrar para Israel é uma coisa linda, mas tem as suas dificuldades. Aprender um idioma novo. O hebraico não é um idioma difícil. Depois que tu começa a aprender ele flui. Mas os 6 primeiros meses, pessoal, são desesperadores. Às vezes tu olha e diz assim, olha, tu não sabe pegar um ônibus. Pessoal, ir no supermercado em Israel sem saber hebraico é uma aventura. Então tudo para mim era uma aventura, tudo era novo, mas eu fui levando de uma maneira tranquila. Eu passei o meu primeiro ano da faculdade, que é o ano básico, aí eu fui aceita para nutrição e quando eu comecei a estudar nutrição, o mundo do turismo começou a bater na minha porta e começaram a me chamar para fazer alguns pequenos trabalhos no mundo do turismo. Eu me encantei pelo turismo em Israel. Aí eu comecei o curso de guia, aqui o curso de guia são 2 anos na faculdade também, então eu fiz a loucura de fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu estudava nutrição e turismo, eu lembro que tinha um dia por semana, eu acho que era às terças-feiras, que eu começava aulas 8 da manhã na Universidade Hebraica, em Rehovot, não é em Jerusalém, até às 3 da tarde. Às 3 da tarde eu ia correndo, literalmente correndo até a rodoviária de Rehovot, pegava o ônibus, chegava às 4h15 da tarde em Jerusalém, ia correndo agora até a outra faculdade, que era Michlelet Lander,
e daí eu chegava lá às 5 da tarde, começava a aula até às 10 da noite, para dormir em Jerusalém, para o dia seguinte continuar o curso de guia, que começava os passeios por volta das 6 da manhã até de noite, e aí eu voltava para Rehovot, no dia seguinte eu continuava os estudos em Rehovot, quer dizer, eu sei que não é para isso que vocês vieram ouvir, mas era uma loucura esses 2 anos e meio que as duas faculdades foram em paralelo. No final, depois de muita loucura, eu me formei nas duas, eu me formei em nutrição e em turismo no curso para ser guia, e eu nunca trabalhei um dia da minha vida como nutricionista. Eu realmente saí já encantada com o mundo do turismo. E desde então, desde que eu me formei, eu trabalho como guia de turismo aqui em Israel. Eu acompanho todo tipo de grupos, desde celebridades até as minhas caravanas. Eu guio brasileiros, canadenses, gente do mundo todo. Então é realmente um trabalho muito, muito gratificante, porque Israel é uma viagem incrível. Então quando eu vejo os meus turistas com os olhinhos brilhando, emocionados nos lugares, eu acho que é realmente uma profissão que me traz muita satisfação, que é muito legal fazer parte, e por isso eu acabei não explorando o mundo da nutrição, a não ser com as minhas receitas. Aqui em casa, meu marido come bem, a gente cozinha bastante em casa. E falando nisso, eu falo do meu marido bastante. A gente se conheceu em 2015 na Suprema Corte de Justiça de Israel. Eu sei que não é um lugar muito romântico, mas eu era guia na Suprema Corte e ele estava lá fazendo estágio dele, ele é formado em Direito. E a gente se conheceu lá. Quem sabe outro dia eu convenço ele a vir aqui no canal. Ele não gosta de aparecer, mas quem dia eu convenço ele a vir aqui e contar a nossa história juntos. A gente se conheceu em 2015. E menos de um ano depois, a gente já noivou aqui em Israel, pessoal, o negócio é rápido. E em 2016, a gente também casou, quer dizer, aqui normalmente entre o noivado e o casamento, principalmente pessoas religiosas como meu marido é judeu ortodoxo moderno, normalmente se espera 3, 4 meses entre o noivado e o casamento, e eu disse, não, eu preciso mais tempo que isso, eu preciso fazer dieta. Sim, pessoal. Todas as noivas são iguais, eu preciso fazer dieta, eu preciso preparar o casamento, eu preciso trazer a minha família do Brasil. Como eu falei para vocês, eu vim sozinha para Israel, então eu tinha que organizar e trazer mãe, tia, avó, prima, papagaio, toda a família para Israel. Então a gente deu um pouquinho mais de tempo e no final de 2016 a gente casou, foi um casamento lindo aqui próximo de Jerusalém. E a gente mora em Jerusalém, então o cenário que vocês veem aqui no meu vídeo, que não é bem um cenário, na realidade é a sala da minha casa. E a gente também tem o Skol, que é o meu lindo cachorro que aparece nos vídeos. A gente ainda não tem filhos, para o pessoal que pergunta. E em poucos minutos, pessoal, essa é a minha história, essa é a maneira como eu vim aqui parar em Israel. Comenta aqui embaixo de que cidade vocês estão assistindo e se vocês também tiverem experiência de mudar de cidade, de estado ou inclusive de país. E outra vez, muito, muito, muito obrigado a todos vocês por todo o carinho e a gente se vê no próximo vídeo.